Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Se você está assistindo esse programa no dia e no horário da sua apresentação, então, uma boa noite de sábado para todos vocês. Sabadô! Né? E aí vamos sabadar com Allan Kardec. Mas antes de mergulharmos no estudo desta noite, né, quero saudar a você que está numa manhã, numa tarde, uma outra noite, de madrugada, em qualquer horário, lembrou-se e disse, quero assistir lá o Pérolas da Revista Espírita, e entrou aqui no canal do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador e está aqui nos acompanhando. Um grande abraço para você. Também quero estender um abraço à equipe técnica da Web Rádio Cristo Consolador, e aí abraço em especial o Délcio e a Silvia, que nos acolhem aqui, que cuidam da gente aqui, que cuidam desta sala, que cuidam deste espaço, para que possamos, eu, Enzio Gomes, aqui da cidade de Cascavel, e também da cidade de Cascavel, a nossa querida Marina Piet, e o nosso convidado, ainda convidado, Matheus Gamla, para estudar Allan Kardec. E estudar Kardec neste conjunto de obra fantástico que é a Revista Espírita. Conjunto de obra fantástica, a Revista Espírita. E hoje, em especial, um texto que está na Revista Espírita de junho de 1861. Então, vai lá na sua estante. E vai ser interessante se você tiver a revista física, porque eu quero mostrar uma coisinha para vocês agora no começo, da estrutura da revista Espírita física, vai ficar mais fácil. E quem não tem, né, não tem problema, procura no Kardecpedia, vai lá, abre a página, Revista Espírita, você vai ver 1861, está logo depois dos livros, né, de referência. Aí aparece o banner, o menu, vai no mês de junho, e aí tem Instruções dos Espíritos. E aí nas Instruções dos Espíritos vai ter ocupação, o texto Ocupação dos Espíritos. E é esse texto que nós vamos estudar. Em algumas traduções está Dissertações e Ensinos dos Espíritos, tá? E aí você vai para a segunda comunicação, Ocupação dos Espíritos. E aí eu já passo para a nossa querida Marina para as suas saudações e, na sequência, o nosso querido Matheus. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você tiver um café, tiver um chá, tiver uma água, puxa aí para a gente estudar um pouquinho mais. E obrigado por estarem com a gente aqui de novo. Mateuzinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa aí. Mais uma vez, uma satisfação para mim ser convidado a participar aqui com meu querido Enzo, minha querida Marina. Então,
Sente-se bem na cadeira aí e vamos navegar em Kardec. Muito bem. Mateuzinho, você pode fazer a nossa prece inicial? Com certeza. E como eu sei que essa semana você tem um desafio existencial, já faz essa prece, já abraçando esse desafio para que os amigos espirituais, dentro das suas ocupações, dentro das suas missões, possam estar conosco, especialmente com você, durante os desafios dessa semana. Então, convido a todos para, nesse momento, elevar os pensamentos ao nosso Criador, lembrando da figura do Mestre Jesus. Agradecemos a Ti, nosso Criador, Deus, essa grande inteligência suprema, que equilibra esse grande universo cósmico, regendo os nossos destinos através dessa grande lei de causa e efeito. Nós te agradecemos por essa bendita oportunidade que estamos tendo dessa presente encarnação, uma grande oportunidade para que nós possamos continuar nessa busca pela nossa evolução, para que nós possamos ainda chegar nessa perfeição. Te agradecemos pelas circunstâncias que nós atraímos no dia a dia, as pessoas que são colocadas nas nossas vidas. Te pedimos todo o amparo para que nós possamos fazer um bom estudo, para que nós possamos ter uma ótima semana, para que nós possamos receber as influências dos bons amigos espirituais, nos dando coragem, nos dando força, nos dando resignação diante das provas desafiadoras. E assim também nós pedimos que o Mestre Jesus sempre nos ampare, sempre nos acolha com essa bendita luz, com esse bendito magnetismo, nos proporcionando aquilo que nós precisamos para enfrentar esses grandes desafios. E assim, amparados por todos esses benfeitores, nós damos início, então, aos nossos estudos no dia de hoje. Que assim seja. Muito bem. Todo mundo já aí com o texto em mãos. Nós vamos ver o seguinte. Quem está com a revista espírita em papel, observe o seguinte. Deixa eu diminuir aqui o meu para ficar mais fácil. Você está na parte, né? Se você olhar aí a revista espírita em que você tem em mãos, que é a do mês de junho de 1861, você vai ver o seguinte. Ela está organizada da seguinte forma. Vamos lá. Ela tem uma organização padrão. Kardec segue essa organização. E cada número, ele não está aleatório. Ele vai respeitando uma certa lógica. Nosso querido Alessandro Viana, né? Alessandro Vieira, ele tem um estudo que ocorre pela página do Facebook, se eu não estou enganado, da Fraternidade, da editora Frater, né? Que é a editora que publica os livros do Raul Teixeira, e também pelo canal do YouTube, mas só colocar Alessandro Vieira, Estudo Revista Espírita, ele tem um estudo semanal, cada semana é um número da Revista Espírita. Né? Então, é um estudo que realmente vale a pena, vai lá para o comecinho, que começou durante a pandemia. Né? E se vocês forem olhar, pegando essa Revista Espírita de junho de 61, né? Veja, ele começa com Channing, Discurso sobre a Vida Futura. É um tema que é trabalhado no Livro dos Espíritos. E aí, um primeiro ponto. As obras que foram publicadas, que Kardec foi publicando, ele foi ajustando e atualizando essas obras até chegar a um ponto que não precisasse mais, onde se esgotasse a discussão sobre aquele tema. Né? Como assim discussão, Enzio? Eles estudavam, por exemplo, na Sociedade Parisiana de Estudos Espíritas, e aí vinham as comunicações, e ali eles discutiam aquelas comunicações para tentar entender o que estava acontecendo, e lembrem, o edifício doutrinário estava sendo construído. Eu gosto de usar essa expressão de edifício doutrinário. O que está no alicerce do edifício doutrinário é o Livro dos Espíritos. Ele contém a doutrina espírita. Você quer saber o que é que a doutrina espírita entende? Está no Livro dos Espíritos. Eu não estou inventando. Se pegar o seu Livro dos Espíritos, você vai ver. Logo você vai para a segunda página ou terceira página, dependendo da edição, está lá. Contém a doutrina espírita. Tá? E aí, à medida que as comunicações chegavam, eles iam discutir aquilo ali. O espírito do suicida veio e falou isso, aquilo. Eles iam analisar aquilo. Aquilo gerava discussões muito ricas. Né? Tanto que eu vou mostrar aqui um exemplo.
E aquelas comunicações que tinham um fundo de ensino, Kardec trazia para dentro da Revista Espírita. E aquelas novas informações, ou aquelas novas conclusões, ele ia ajustando o que tinha sido publicado em edições posteriores. Tanto que você tem a primeira edição do Livro dos Espíritos, de 18 de abril de 1857, em 60 você já tem uma nova edição. E assim sucessivamente. É tanto que a edição de 64 é provavelmente a que encerrou as alterações, os ajustes. Não teve mais ali ajustes. Tá? E aí tem um discurso sobre a vida futura de Schelling, né? Um longo discurso, riquíssimo esse texto. Aí correspondências. As correspondências que ele recebia que eram relevantes. Então, a carta do senhor Rostang, existe uma polêmica dentro do nosso movimento espírita sobre o rostanguismo e tal. Aqui uma carta que Rostang escreve para Kardec, muito interessante, e a resposta de Kardec olha, resolveria boa parte dessa polêmica. Tá aqui. Aí tem a carta dele, a resposta de Kardec, uma prece. Um dos nossos correspondentes de Lyon nos envia o seguinte trecho de poesia. E aí depois ele faz um comentário sobre essa poesia, uma poesia mediúnica, né? Conversas familiares de além-túmulo. Conversas familiares. Sabe o que é isso aqui, Matheus? Sabe o que é isso, Marina? São as conversas que aconteciam mediunicamente no que a gente chamaria de hoje de evangelho no lar. Conversas familiares. São os familiares, as pessoas no grupo familiar, na atividade mediúnica. Ah, isso, mas não pode ter comunicação mediúnica nos evangelhos lá. Por que as instituições que cuidam do movimento espírita tiveram que criar criar, porque isso não existia? Por que eles tiveram que fazer isso? Ah, tá vendo? Não. É porque nós paramos de estudar e de entender como a coisa funciona. Aí a gente faz de qualquer jeito, faz do jeito que a gente quer. Isso é muito perigoso. Então é melhor que se resguarde. Mas na época de Kardec, então na época de Kardec podia. Não é porque podia, é porque naquela época as pessoas estavam estudando. Né? Aí você avança, né? Aí, Henri Modern, Sociedade Parisiense dos Espíritos, a comunicação lá, o diálogo que está acontecendo aí nesse espírito. Olha, ele está orientando como é que a gente conversa com os espíritos. Né? Da senhora Agneau Goudon. Né? E aí vem efeitos do desespero. Olha a quantidade de comunicações que eram trazidas aqui para análise, e Kardec sempre comentando elas, a quantidade de comunicações. Aí chega dissertações e ensinos dos espíritos. Qual a diferença? Essa primeira parte, Kardec está mostrando como é que é. E está fazendo uma análise. Aqui não. Aqui já são as comunicações, são os espíritos vindo falar, dando resposta. Aí, vamos para a quarta comunicação. Sobre o perispírito. Um texto de Lamennais. Isso aqui é espetacular. Aí, olha só. Ditado espontâneo, então uma comunicação espontânea, não foi uma evocação. E por que não foi uma comunicação, uma evocação? Porque o Lamennais estava na reunião, ele estava acompanhando a reunião. Né? Ditado espontâneo a propósito de uma discussão que acabava de ocorrer na sociedade quanto à natureza do espírito e do perispírito. Quer dizer, o pessoal estava tendo as comunicações ali, viam as comunicações, isso, aquilo tudo, e eles estavam analisando aquilo que os espíritos falavam, isso e aquilo outro e tal, mas espera aí, como é que fica a natureza do perispírito? E como é que fica isso? E aí, de forma espontânea, o Lamennais participa da reunião. Ele vem dar a opinião dele. Não tem nada de sobrenatural nisso, não tem nada... então o que o Lamennais falou agora resolve todo... Ele vem responder para a gente. Não, ele está participando, ele diz assim, segui com interesse a discussão que se estabeleceu agora mesmo e que vos pôs em tão grande embaraço, quer dizer, deixou vocês meio confusos. Deixa eu dar aqui a minha opinião. E esse texto é espetacular, e é um parágrafo. Detalhe, isso aqui vai lá para dentro do Livro dos Espíritos e vai lá para dentro do Livro dos Médiuns, viu? Mas, Enzio, o Livro dos Espíritos não foi publicado em 57? Como é que vai depois? Lembra que eu falei que, à medida que as coisas iam chegando, Kardec ia ajustando nas edições seguintes? Em janeiro de 61, o Livro dos Médiuns foi publicado.
Isso aqui foi publicado em junho, foi publicado depois. Kardec ajustou o Livro dos Médiuns depois. Então, olha, a gente lendo a revista, estudando a revista Espírita, você está acompanhando a própria construção das obras de referência. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho do Céu e Inferno e a Gênese. Como isso é rico! Aí, por isso que eu disse, eu acho, Marina, que tua mãe falando ontem, né, a gente estava conversando, tua mãe disse assim, eu tenho que tirar a revista Espírita daqui e tal. Aí eu só olhei e disse, vou deixar para falar amanhã. Acho que a Marina agora vai querer trazer, mas acho que não vai caber, vai ter que deixar lá mesmo. Mas talvez descer, né? Muito bem. Por isso que vale a pena o estudo inteiro da Revista Espírita nessa progressão. Diga, Matheusinho. O que você acha quando falam assim que a Revista Espírita, na verdade, era o laboratório de Kardec? Ele mesmo diz isso. Não é nenhuma opinião, assim, é tentar entender por que ele coloca dessa forma. Por quê? Porque o que acontecia? O que é um laboratório? O laboratório é um lugar onde você, em tese, você faz experimentos. É um lugar específico para experimento. Então, qual é o laboratório do pesquisador das questões sociais? A rua. Certo? É o laboratório dele. Ele vai ver o que está acontecendo na sociedade. Você é um advogado. Qual é o seu laboratório? Bom, é onde acontecem os fatos e atos jurídicos. Então, pode ser a cena de um crime, pode ser um ambiente de trabalho, pode ser um ambiente doméstico, pode ser uma relação comercial, direito criminal, direito de família, né? As diversas áreas de direito, é o seu laboratório. Né? A Marina tem formação numa área da linguística, né, que é o japonês. Qual é o laboratório dela? Textos japoneses, falas japoneses, diálogos, interação sociocultural entre nipônicos, perdoe se eu falei bobagem, e outras culturas, porque essa é a formação dela. Né? Então, o laboratório é onde a coisa acontece dentro de um controle específico. Você só não falou o laboratório dos espíritos. Eu não falei o laboratório dos espíritos, aí é outra coisa. Kardec vai colocar a Revista Espírita como um laboratório, como ele disse que a gente trouxe aqui no primeiro programa, na introdução. Porque aqui ele ia apresentar, por exemplo, ele apresentou aqui essas comunicações desses espíritos, esses diálogos com os espíritos. Certo? E aí, esses diálogos, as pessoas agora estão lendo. E aí você vai ver que na própria Revista Espírita, em algumas situações ele diz assim, no mês, por exemplo, de fevereiro passado, quer dizer, por exemplo, de 1861, foi publicada uma comunicação e a respeito dessa comunicação recebemos a seguinte carta. Você vê que tem a seção das cartas, né? Aí a pessoa está comentando e diz assim, olha, Kardec, eu li aquilo ali, comigo aconteceu parecido, só que diferente. E relata o caso. Aí ele vai, leva aquilo para a Sociedade Parisiense dos Espíritos e diz assim, pessoal, olha, a gente tinha publicado aquilo e até já os espíritos já tinham comentado, mas surgiu uma coisa nova aqui, olha, está falando... O que vocês acham disso aqui? Aí vinha a discussão. Né? No meio da discussão, durante a discussão ali, o médium vai psicografar, né? E diz assim, olha, chegou aqui uma comunicação do Matheus. Aí o outro assim, pois é, acabou de chegar uma comunicação da Marina aqui. Então o cara diz assim, lê aí pra gente ver. E aí eles liam, sabe? Liam as comunicações que tinham vindo e diziam assim, não, é verdade, a gente não está vendo esse ponto. Ainda bem que o espírito estava aqui, observou esse ponto. Né? E, por quê? Porque o espírito já mais desmaterializado, ele tem um olhar diferente do nosso. Quando você está com raiva, o Matheus está com raiva do Enzio, aí a Marina chega, ela está fora do corpo, ela já está mais desmaterializada, ela chega assim, Matheus, releve, Matheus, aproveita o momento de aprendizado e aprende. Né? O Enzio só fez isso com você para você se tocar nessa falha moral que você tem. E o Matheus ali está pilhado. Por quê? Porque ele tem um corpo físico e no corpo físico tem uma emoção chamada ira. Então, naquele momento, ele está sob o efeito da emoção ira. É uma má paixão nesse momento. E a Marina não tem mais o corpo físico, ela já se libertou dessa influência do corpo físico, influência da matéria. Então, ela tem um olhar diferente. Mas eu só vou levar em consideração a fala da Marina, a opinião da Marina como algo a mais, se eu confiar na Marina. E é isso que, por exemplo, o livro dos médiuns ensina pra gente.
Então, veja, é um laboratório porque a coisa está acontecendo dentro de um controle rígido, que é o controle universal do ensino dos espíritos, que Kardec, por exemplo, comenta, está na Revista Espírita, nos primeiros meses ali, ele deixa isso muito claro, mas quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, vai lá na introdução, tem um tópico sobre o controle universal do ensino dos espíritos. E aí você vê, então, é realmente um laboratório para a construção da doutrina espírita. Esse é o objetivo desse laboratório. E a Revista Espírita é, sem sombra de dúvida, esse laboratório. Está aqui um exemplo, esse próprio número de junho de 1861. Comentar alguma coisa, Marina? Mais alguma coisa, Mateuzinho? Então, eu vou fazer a leitura aqui, devagarzinho, depois quero ouvi-los. Bom, ocupação dos espíritos. Pessoal, quem quiser um desdobramento dessas questões, um aprofundamento dessas questões, eu vou sugerir a leitura, com muita calma, dos capítulos 9 e, em especial, o capítulo 10. Mas vá para o 9 primeiro. Da segunda parte do Livro dos Espíritos. Por que eu sugiro esses dois capítulos? Porque o capítulo 9 é intervenção dos espíritos no mundo material. Intervenção dos espíritos na nossa vida. Né? Ou influência dos espíritos na nossa vida. Ou influência e intervenção dos espíritos na nossa vida. Capítulo 9. É nesse capítulo que tem aquela pergunta muito, muito conhecida. 459. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos, em nossos atos, ou em nossos pensamentos e atos? Eles influenciam quem nós somos? Influenciam no nosso dia a dia? Muito mais do que imaginais, sendo que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, esse capítulo vai tratar dessa relação entre eles e nós e eles. Aí, depois desse capítulo, capítulo 10, ocupação e missão dos espíritos. Então, tem um capítulo específico sobre esse tema. E aí, depois que a gente lê, e vocês forem para as questões, vocês vão ver que isso aqui está lá. Mas aí, volta o ponto. Mas, Enzo, como é que isso aqui está no Livro dos Espíritos? Se o Livro dos Espíritos foi publicado em 57, isso aqui é de 61. Porque Kardec foi ajustando o Livro dos Espíritos à medida que as comunicações e as informações vinham chegando e eram confirmadas. Não era no laboratório? Eram confirmadas. Ele ia lá, alterava. Aí eu lembro um detalhe. O Mateus sabe a verdade. Então ele fechou essa verdade. Aí alguém chega para ele e diz, mas Mateus, não é bem assim, tem mais um detalhe que você não viu. Aí você, não, mas não posso. A verdade é essa, acabou e pronto, que essa aqui é a verdade. Isso dentro do Espiritismo, isso é ser anti-kardeciano. Isso é ser anti-kardeciano. Porque verdade absoluta só Deus a tem. Então vamos lá. Médium, senhora Costel. No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, Kardec não coloca o nome dos médiuns. Na Revista Espírita tem quem são os médiuns. E o texto é do Espírito Marcelar. Ele diz assim, as ocupações dos espíritos de segunda ordem, quer dizer, aquilo que os espíritos de segunda ordem já fazem. E aí, antes da gente entrar, a Marina me comentava, né, sobre essa questão da ocupação, quer dizer, nós estamos buscando nos ocupar com isso aqui. Ainda não são as nossas ocupações naturais. Nós estamos no exercício, no treino, no dia a dia, procurando essas ocupações. Os espíritos da segunda ordem já têm isso aqui. Já são as ocupações deles. Então, as ocupações dos espíritos de segunda ordem consistem em se prepararem para as provas que terão de suportar, para as experiências que vão ter que suportar, por meditações sobre suas vidas passadas e observações sobre os destinos dos homens, seus vícios, quer dizer, seus defeitos, suas virtudes, quer dizer, suas qualidades, aquilo que os pode aperfeiçoar e levá-los a falir. Os que, como eu, têm a felicidade de ter uma missão, ocupam-se dela com tanto mais zelo e amor, quanto o progresso das almas que lhes são confiadas lhes é contado como mérito. Quer dizer,
A Marina escolhe ser a minha anja guardiã. Está no mundo espiritual, eu estou no inferno. E aí, quer dizer, o que é a felicidade para a Marina? Ver eu conquistar méritos. Assim, esforçam-se por lhe sugerir bons pensamentos, ajudam os seus bons impulsos e afastam os espíritos maus, opondo sua doce influência às influências nocivas. Só que eles só conseguem se eu aceito. Então, eles não vão chegar e afastar os maus espíritos se eu estou bem, se eu estou de boa com eles. É o que a gente chama, né? Me ajuda a te ajudar. Exatamente. Falou tudo, Marina. Essa ocupação, essa ocupação interessante, sobretudo quando se é bastante feliz, para dirigir um médium e ter comunicações diretas, não afasta o cuidado e o dever de aperfeiçoar-se. Não creais que o tédio possa atingir um ser que só vive pelo espírito e cujas faculdades tendem, todas, para um objetivo que ele sabe distante, mas certo. Está feliz pelas conquistas que faz. O tédio resulta do vazio da alma e da esterilidade do pensamento. Isso quer dizer, ele não faz nada de útil. O tempo, tão pesado para vós, que o medis por vossos temores pueris e vossas frívolas esperanças, não faz sentir sua marcha aos que não estão sujeitos nem às agitações da alma, nem às necessidades do corpo. Ele passa ainda mais depressa para os espíritos puros e superiores, que Deus encarrega da execução de suas ordens e que percorrem as esferas em voo muito rápido. Eu tenho um casal de amigos que falam, às vezes, Enzio, na vida da gente as coisas passam tão rápido, acontecem tão rápido. Né? Aí eu até comentava, vocês devem estar fazendo a coisa certa, porque aí eu lembrava desse texto, de quando você faz a coisa certa, o tempo não... Sabe? É como pegar a encarnação de Ivone do Amaral Pereira. Depois de 4 suicídios, vidas complicadas, é só ler os romances, né? Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro do Mier e Drama da Bretanha, e um quarto que não foi publicado. E ela, numa encarnação, conseguiu avançar e recuperar e reparar tudo isso. Quer dizer, 4 encarnações, além dos intervalos entre elas, que é a primeira encarnação nas Horas do Pecado, é na noite de São Bartolomeu, é 1572, é final do século XVI. Ivone nasce no início do século XX. Então, final do século XVI, final do século XX, início do século XX, vamos pegar 400 anos. Ela conseguiu resolver em 80. Então, o tempo acelerou, sabe, para ela em todas as coisas. Quanto aos espíritos inferiores, especialmente os que têm pesadas faltas a expiar, eu não vou levantar nem só um dedo. Quanto aos espíritos inferiores, especialmente os que têm pesadas faltas a expiar, o tempo se mede por seus pesares, seus remorsos e seus sofrimentos. Os mais perversos dentre eles buscam escapar fazendo o mal, isto é, sugerindo a maldade. Então, experimentam essa áspera e fugidia satisfação do doente que coça a sua ferida, não fazendo senão aumentar a dor. Assim, seus sofrimentos aumentam de tal sorte que acabam fatalmente por procurar o remédio, que outra coisa não é que o retorno ao bem. Os pobres espíritos, que apenas foram culpados pela fraqueza e pela ignorância, sofrem a sua inanidade, o seu isolamento, lamentam o seu envoltório terreno, seja qual for a dor que lhes tenha causado. Revoltam-se e se desesperam até o momento em que percebem que só a resignação e a vontade firme de volver ao bem pode aliviá-los. Acalmam-se e compreendem que Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. Texto curto, porém direto e muito denso, pela quantidade de informações que tem aqui.
Meninos, meninas, gostaria de ouvi-los. Espírita segunda ordem tem 1 segundo de respiro, né? Brasil. Tem 1 segundo de respiro. Uma coisa que eu queria mais é perguntar, e desculpa até pela expressão, mas na parte que ele fala, o tédio não resulta senão do vazio da alma e da esterilidade do pensamento. É o famoso mente vazia, a oficina do diabo, que a gente brinca no dia a dia, essa parte do vazio da alma e esterilidade do pensamento? Perfeito. Nesse sentido? Não é a ideia de vazio de não ter nada, é a ideia de vazio de não ter utilidade. Isso, nesse sentido. Quando a gente está estudando o livro dos Espíritos, e nesses 2 capítulos isso fica muito presente, o capítulo 9 e o capítulo 10 da segunda parte, e se for para a terceira parte, a parte das leis morais, você vai ver que o que determina se um ato ele é condizente, uma das características de um ato condizente com as leis ou distantes das leis é a sua utilidade. Por quê? Mateus é meu obsessor. Hoje você é a vítima, Mateus. Você é meu obsessor. Então, em tese, se a gente olhar superficialmente, esse olhar do encarnado, por isso que lá no começo ele fala de as ocupações dos espíritos de segunda ordem consistem em se prepararem para as provas que terão de suportar por meditar sobre suas... Não. Não creais que o tédio possa atingir um ser que só vive pelo espírito. Quer dizer, todos os atos desse espírito são condizentes com a condição de espírito imortal que nós somos. Nós estamos encarnados, então aquele exemplo que eu dei antes do Mateus está com ira, ele está sujeito a isso porque ele está encarnado. E a emoção ira vai fluir no momento que ele esteja irritado, certo? Se a irritação vai controlá-lo ou não, depende dele. Depende dele. Então, o Mateus é meu obsessor. Se fizermos um olhar do mundo material, ele está fazendo mal para mim. Ele está me fazendo sofrer, ele está me perseguindo, ele pode estar sendo gatilhos para doenças e tudo mais, para perturbações. Só que, quando a gente tem o olhar do espírito, esse olhar aqui, o que vai acontecer? O Mateus só consegue me obsidiar porque eu carrego fragilidades morais. Então, querendo ou não, o ato do processo obsessivo, os atos dentro do processo obsessivo, vão me conduzir a pensar nisso. Então, no final das contas, o Mateus está ou não sendo agente do bem para mim? Então, o processo obsessivo na minha vida tem uma utilidade. Então, se ele tem utilidade, ele é bom para mim. Entendi. Então, a ideia da mente vazia é isso. Ali, essa parte que vocês falavam especificamente do tédio e do vazio, né? Eu acho que a gente pode até comentar o seguinte, que muitas pessoas até confundem a ociosidade como uma virtude, como uma grande conquista, no sentido de, por exemplo, as pessoas às vezes pensam que o grande planejamento da vida é trabalhar para que um dia eu não precise mais trabalhar, né? Quando, na verdade, isso, conforme a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente vê que é um grande engano. Eu acho que a gente também pode colocar o vazio nessa situação, né? Esse tédio que vai sendo criado através dessas situações também, porque a gente tem que estar sempre disposto e pronto ao trabalho, né? Então a gente não pode acabar confundindo essa questão da ociosidade como uma virtude. Pelo contrário, a gente tem que combater a ociosidade, né? Sempre trabalhando no caminho do bem, seja qual for, né? O que vocês acham? Perfeito, Matheus. Aí, para não gerar aquela ideia assim, não, mas então eu tenho que estar em atividade o tempo todo, eu tenho que estar fazendo coisas o tempo todo. Tá, e agora? Ferrou, eu acabei de me aposentar. Agora que eu me aposentei, que eu vou poder descansar um pouco, ter até mais tempo para ir para a casa espírita. Poxa, mas agora eu fiquei numa situação complicada. Vou ter que procurar trabalho novamente. Eu tinha um certo conflito em relação a isso no estudo da terceira parte. Você sabe que é a parte do livro dos Espíritos que eu mais me debruço sobre ela, que é a parte das leis morais. Porque tem a lei do trabalho, né?
Aí eu ficava naquela, tá, e quando eu me aposentar, como é que vai fazer? Né? Porque eu já estou ficando meio cansado, né? Já passei 200. Então, eu realmente tinha interesse de me aposentar, para até ter mais tempo para ler e tudo mais. E eu ficava meio conflitante. Então, eu pouco li essas questões, porque eu dizia assim, eu não quero entrar em conflito. Até que eu resolvi mergulhar nelas. E eu lembro, quando eu comecei a ler, eu lembrei de um livro, eu tenho esse livro aqui, um livro grossinho, escrito por um filósofo chamado Domenico De Masi, um italiano. Buon italiano. O ócio criativo. Né? O ócio criativo. E aí você veja, o ócio como uma atividade. E aí eu entendi as questões dos espíritos. Porque a lei do trabalho é a lei da utilidade. Então, você está perfeito quando a gente pega o ócio nessa perspectiva assim, agora eu estou de boa. Agora eu estou largado, já fiz tudo que devia, já criei meus filhos, agora eu vou para farra. Eu não quero mais saber de nada. Aí sim, você sabe, o espírito da segunda ordem não tem isso. Por quê? Porque o ócio para ele, mesmo no momento que ele para, porque olha só, o que ele faz aqui? Isso é interessante. A gente nós que fizemos leituras superficiais do conteúdo espírita, de um modo geral, desde a codificação até as obras complementares, ou suplementares, ou subsidiárias que vieram depois, se pegar, por exemplo, André Luiz. André Luiz faz uma descrição do mundo espiritual, do mundo espiritual que é o mais material possível, onde as pessoas ainda replicam lá a realidade do mundo material. Então, é um mundo espiritual muito materializado. E as pessoas passaram a entender que aquilo é um mundo espiritual. Não, o ideal é que você morra e nem passe por aquilo ali. Porque é sinal que você já se libertou do mundo material. E aí você veja o que os espíritos de fato deveriam fazer. Se preparar para a próxima encarnação. Refletir sobre o que aconteceu no passado, sobre as suas falhas. Refletir sobre como é que você pode reparar essas falhas, essas faltas. Porque é que o Mateus é meu obsessor. Porque em função da minha ganância, eu destruí a vida dele e a família dele. Então, tudo aconteceu por todas as minhas faltas, todos os meus atos, aconteceram em função de uma falha moral, ganância. Então, eu preciso pensar em como é que eu resolvo a ganância. Como é que eu resolvo a ganância? Aí eu me submeto às expiações e às provas, que são as experiências que eu vou ser colocado para trabalhar a ganância. Por isso que eu peço para renascer em situações onde ou excite a ganância ou reprima tudo que está relacionado à ganância. Às vezes eu peço para dar uma reprimida, para eu dar uma aliviada, ou eu peço para nascer, por exemplo, no meio de pessoas ricas, vaidosas e gananciosas, porque vai excitar, e eu vou tentar lutar contra isso. Quer dizer, eu estou no mundo espiritual, eu não estou fazendo as coisas que André Luiz está fazendo, que André Luiz está mostrando ali como é esse mundo mais materializado. Então, eles estão trabalhando em quê? Eles estão trabalhando no progresso deles e do outro. Porque para eu fazer isso, eu vou ter que pedir para renascer junto de pessoas. Então, no mundo espiritual, em tese, eu vou me analisar, eu vou processar o que eu vivi nas encarnações anteriores e eu vou planejar. Daí a ideia dos planejamentos reencarnatórios. Eu vou planejar, junto com os maiores que eu, as próximas encarnações, os próximos passos. E aí algumas pessoas vão dizer assim, mas como é que eu vou fazer isso se eu não me lembro do que eu fui na vida passada? Né? E aí eu acho que é interessante a gente colocar os dois pontos que Kardec traz nas questões ali 392 a 399, que é o esquecimento do passado. Que ele nos diz que já deixou duas ferramentas essenciais para a gente fazer essas análises, né? Que são as nossas tendências instintivas e as intuições que nos vêm para saber lidar com essas situações são a nossa própria consciência, lembrando de fatos que a gente já fez, escolhas que a gente já fez no passado
e para que agora a gente possa fazer melhores escolhas, porque a gente se submete a provas semelhantes, para que agora a gente possa, então, de fato, fazer melhores escolhas e seguir no caminho da evolução, ou seja, seguir num aspecto de escolhas como Jesus fazia. Então, Enzio, Mateus, Marina, vocês estão conversando aí, quer dizer que as ocupações dos espíritos, se a gente for observar, e essa questão de irmos, né, buscarmos chegar à segunda ordem, quer dizer que o ideal das nossas ocupações seria não ter as ocupações que a gente vê, por exemplo, nos livros de André Luiz. O ideal seria isso. Certo? E você vai assumir esse tipo de atividade justamente porque ainda está apegado ao mundo material. Se a gente olhar a mãe de André Luiz, ela vive num mundo que alguns autores chamam, né, de forma da mundo mental. Por quê? Porque tudo lá é o reflexo do que está na mente da gente. Mas nada do mundo material. Peraí, Enzo, mas também nosso lar não é reflexo da mente dos espíritos que estão ali? Esse reflexo não é do espírito, é do mundo material. Então é da alma, é da condição de encarnado. Entenderam a diferença? Onde a mãe de André Luiz está, segundo a literatura, não tem mais influência do mundo material. Então, por exemplo, você não tem casa. Os espíritos não têm corpo. Então não tem máquinas, não tem nada, é tudo mental. Tá, mas então como é que eles fazem reunião? Não tem uma sala? Não tem. E como é que é? Não sabemos, porque nós, na condição de encarnado, nós precisamos de referenciais. Então, nesse mundo não tem referencial. Mas, então, será que é como se fosse assim? Seria o mundo da imaginação? Um mundo só da imaginação? Também não, porque a nossa imaginação está recheada das coisas do mundo material. Então, a gente não tem como saber como é de fato o mundo espírita. Por isso que Kardec não se preocupou com isso. Mas esse mundo espiritual mais próximo, esse a gente estuda, por quê? Porque ele é uma replicação desse aqui. Porque os espíritos estão lá, fazem isso aqui. Então, ocupação dos espíritos. Espírito da segunda ordem. Nenhuma ocupação material no mundo espiritual. Espíritos da terceira ordem. Ocupações materiais no mundo espiritual. Ah, mas pegando, por exemplo, o nosso lar, segundo consta ali, por exemplo, vamos pegar os espíritos mais evoluídos que estão no livro, que aparecem no livro. A Narciso e o governador do nosso lar. Que, segundo consta, dos que aparecem, teriam os únicos que teriam estado com o Cristo. Tá, mas então esses são espíritos de segunda ordem, mas eles estão em atividade material. Por quê? Por amor. É por um bem maior, né, se for colocar, então. Exatamente, por um bem maior. Para cuidar daqueles que Enzio vai morrer, Enzio vai precisar de uma sopinha, no mínimo. Então tem que ter alguém que produza isso no mundo material, no mundo espiritual, porque eu ainda necessito, até que eu me liberte disso. A gente vê, aí pegando o exemplo de André Luiz, essa progressão de André Luiz dentro da sequência dos livros. Ele começa bem materializado, e está lá no livro E a Vida Continua, um espírito já bem liberto dessa influência da matéria. Tanto que as ocupações de André Luiz no início vamos pegar a partir dos mensageiros, são atribuições bem materiais. E as atribuições de André Luiz no E a Vida Continua são quase nada materiais. Ele faz acompanhamento. Tá, isso aqui basicamente estava falando dos espíritos de segunda ordem. Quais são as consequências parece sempre coisa ruim, né? Mas enfim, quais as consequências práticas se nós de terceira ordem fizermos essas partes de, tipo, se preparar para a prova que vai passar, meditação sobre, não sobre a vida passada, no caso a gente encarnado, meditação sobre a nossa própria vida atual, por exemplo, né? Porque não é de regra, nem todo mundo lembra algumas coisas, alguns lembram, mas vamos pegar pelo básico de não lembrar. Quais são, tipo, as consequências disso, se a gente, como encarnado, faz?
se tornar espírita. Só jogar evolução, para mim, não clica. Então, tipo, entendendo? Mas acho que volta um pouco no que eu falei ali, na questão da gente analisar as nossas tendências instintivas, tentar domar essas más tendências e dar espaço para desenvolver novas virtudes. A gente vira uma Ivone, é ótimo, né? A gente vira, de certa forma, vira... Ó céus! Mas vira uma Ivone da vida, não? Bom, vamos juntar o que vocês falaram. O Matheus falou assim, fazer esse processo de autoconhecimento, né, Matheus? Né? Identificar as suas fragilidades, identificar onde você está escorregando, identificar onde você está caindo. Né? Que flop, sim, Santo Agostinho, 919 e 919A. O que o Matheus coloca é muito importante porque é como a gente faz. Então, qual o processo que eu tenho que fazer? Então, é esse processo de autoconhecimento, eles identificar as fragilidades, encarar elas de fato mesmo. Ontem, só a título de exemplo, permito um exemplo pessoal. Ontem eu estava aqui no momento doméstico, né? E me lembrando de algumas coisas, e eu comecei a ficar com raiva, né? E aí, lembrando de algumas coisas, você faz referência a pessoas. Então, dá a ideia que você está com raiva da pessoa. Quando você continua fazendo a análise, você vai ver que você não está com raiva da pessoa, você está com raiva de você mesmo. Então, mais uma vez, chega ao ponto. É uma emoção que ainda está ali mal resolvida e não tem a ver com a outra pessoa, com as outras pessoas. Tem a ver comigo, porque sou eu que estou sentindo. Aí eu passo a olhar a pessoa apenas como um instrumento. Então, obrigado por ter sido um instrumento. Agora eu tenho que resolver essa questão pessoal, né? Então, quer dizer, nesse momento, se eu não justifico, se eu não tento fugir, se eu não tento me enganar, se eu não tento nenhuma dessas chamadas, como o Jona vai buscar em Jung e nos eminentes psicólogos e psicanalistas, se eu não uso os mecanismos de fuga do ego, né, para sair daquilo, se eu faço o autoenfrentamento, eu estou fazendo o que os espíritos da segunda ordem fazem. Só que, por que eu não posso considerar que eu já sou da segunda ordem? Porque eu ainda estou resolvendo isso. E segundo, ainda não é a minha ocupação. Sabe? Não é a minha ocupação. Então, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Fazer o que eles fazem. Por isso que Cristo é guia e modelo. Seguindo ele, fazendo o que ele faz, eu chego no espírito da primeira ordem. Mas aí, Matheus, você que é um cara que estuda, tal, Marina, né, que gosta de meditar e tal, então não seria ideal eu realmente trabalhar, fazer um pé de meia bem caprichado, e aí comprar um sítio lá no meio do mato, e dedicar minha vida a fazer esse autoconhecimento, essas meditações e tal, me afastar da sociedade? Não, isso é fuga. Porque o laboratório dos espíritos é o mundo material, das almas, né, nós encarnados, é o mundo material. Então, esse é o nosso laboratório. E pegando um ponto que a Marina falou, muito, muito interessante, a ideia do esquecimento do passado, o Matheus também citou. Enzo, eu li no livro dos espíritos que o espírito morre, o cara morreu, chegou no mundo espiritual, ele vai ter acesso às suas lembranças. Só que eu li nosso lá, não é bem assim. A dona Laura, que era um espírito, né? Tá? Passou 3 anos lendo os arquivos para começar a se lembrar, ainda tiveram que fazer tratamentos magnéticos. Isso não é antidoutrinário, porque em tese não era para lembrar? Vamos lá. Vocês lembram do passado? Eu lembro, mas eu sou um caso à parte. Não é o comum. A maioria não lembra. Esquecimento do passado é a regra. E vocês estão encarnados, então tem mecanismos fisiológicos que impõem esse esquecimento. Ponto. Se o Matheus, a Marina e o Enzo desencarnam agora, nós não vamos ficar ainda apegados a essa condição de personagens, Matheus, Enzo e Marina, porque somos filhos da terceira ordem? Então nós vamos manter a influência da matéria. Nós não vamos lembrar do passado. Agora, evoluí. Pisei no acelerador, Matheus. Passei a primeira, já pulei para a sexta. Carro 6 marchas. Sexta. 300 por hora no processo evolutivo. Chegou o desencarne.
Enzio entrou espírito da terceira ordem, nível 10.0, e Enzio sai espírito da segunda ordem, nível 10.0. Quer dizer, saltei. Qual o meu nível de apego à condição material? Quase nenhum. Então, eu já chego no mundo espiritual liberto disso. O acesso ao meu passado é quase instantâneo. E vamos lembrar um detalhe muito importante. As reencarnações, as várias existências, elas são solidárias entre si. Então, o que é que vai acontecer? Mateus, você que é advogado, você usa isso, eu acredito que você usa isso no seu dia a dia. Quando se fala de solidariedade no âmbito jurídico, eu, você e a Marina somos solidários numa questão jurídica. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós todos respondemos de forma igual perante aquilo que estamos respondendo, no caso. Então quer dizer... Nós temos a mesma parcela, né? Para responder diante de uma demanda. Então, quando existe a solidariedade, você pode ter até as unidades, mas essas unidades formam uma unidade só. Sim, perfeito. Perfeito. Então, quando isso está no livro dos Espíritos, pessoal, as encarnações, elas são solidárias entre si. Isso quer dizer que quando você vai para o mundo espiritual, liberto da influência da matéria, você morreu e desencarnou, automaticamente você não vai lembrar, teve esta encarnação. Não, é uma coisa só. É um conjunto experiencial só. Não tem separação de personagens, sobre só as vivências, o aprendizado, o conhecimento, porque isso faz parte de você. Então, hoje a encarnação que nós estamos vivendo, pessoal, você está resgatando aquela encarnação. Não, porque você é vaidoso desde todas as últimas 100 encarnações. Então, a vaidade delas está hoje aqui. Os fatos ocorridos estão hoje aqui. Por isso que, no mundo espiritual, os espíritos da segunda ordem se ocupam em analisar suas vidas passadas, observando e observações sobre o destino dos homens. Mateus, de tudo que você viveu, quais as consequências disso para a humanidade? Entendeu? E aí nós estamos aqui, claro, estamos encarnados, vivendo a encarnação sob o efeito, não necessariamente o jugo, mas sob o efeito das emoções, sob o efeito do apelo material. Eu estou com fome aqui. Daqui a pouco eu terminar aqui, eu vou ali comer. Então, eu estou sob influência de um organismo. Chegando no mundo espiritual, se eu não libertar disso, eu vou continuar lá com fome. E eu vou exigir comida. Só que aí, se eu, chegando lá, eu me liberto disso em poucos dias, em poucas horas, né, eu já não sinto mais essas necessidades. Então, eu não tenho mais para que manter um corpo. Aí, quais serão as minhas ocupações? Elas não estão mais relacionadas com nada do mundo material. Por isso que vai ser só do mundo do espírito. E aí volta ao ponto que talvez, de tudo que a gente falou, né, tinha que ser mulher, que tem a melhor observação. O que é que eu tenho que fazer enquanto encarnado, já aqui, para que eu já comece a viver isso aqui? É só fazer o que os espíritos da segunda ordem já fazem. Quando o espírito da segunda ordem encarna, como são as ocupações dele? Eu sou médium. Chico Xavier, médium. Enzio, espírito da terceira ordem. Chico Xavier, espírito da segunda ordem. Como Chico viveu a mediunidade? É só começar a fazer isso. Viver como Chico viveu como médium. Francisco de Assis, espírito de segunda ordem. Como homem. Até os 19 anos não valia nada. Expressão da minha época, não valia um cibazol furado. Não valia um palito de fósforo escado. Quando ele acorda, como homem,
como cristão, aí não tem como separar as duas coisas. Então eu tenho que largar tudo para... Não precisa largar tudo. Como ele lidava com as coisas a partir dali? Ali fazia parte da missão dele, largar tudo. Naquele momento fazer isso. Lembrem, Jesus não pediu para Zaqueu largar tudo. Jesus pediu para Zaqueu continuar sendo um bom rico. Um rico bom. Esse é que é o ponto, sabe, Marina? Por isso essa sua questão é o ponto culminante de tudo que o Mateus falou, de tudo que eu falei. E aqui tem uma comunicação mostrando isso. E aí eu me lembro, e aí já passo para vocês, para as considerações finais. Estamos com 54 minutos de programa, né? Temos mais 6 minutinhos. Eu só lembro de uma frase do Cristo. Vai tu e faz o mesmo. Mateus? Bom, foi muito boa a nossa aula, a nossa troca de ideias. E eu acho que eu vou encerrar dizendo aquilo que eu disse no começo. Quando a primeira vez que eu li esse texto, eu penso que nós, enquanto espíritos de terceira ordem, para a gente poder evoluir, e já tentando responder a pergunta da Marina, no meu entendimento, diante do que eu tenho de conteúdo, né? Acho que a gente tem que tentar fazer como Cristo fez. Eu acho que isso nos leva a esse caminho de evolução, ou seja, para que a gente possa tentar chegar a essa perfeição da nossa psique, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, como diz na questão 132 do Livro dos Espíritos. Nós temos que passar por todas as vicissitudes de uma vida material, né? Ou seja, por todas as circunstâncias desafiadoras, por todas as dores, por todas essas circunstâncias que de fato vão nos colocando diante da vida, e a gente possa aprender com elas a passar com mais alegria, ou seja, ser um bem-aventurado, como dizia Jesus, diante dessas circunstâncias. Entender que aquilo, de fato, é o que vai me conduzir para um futuro melhor. Então, vamos olhar para as nossas tendências instintivas, olhar para aquilo que eu ainda tenho sobrando dentro de mim, que geralmente são meus vícios, minhas imperfeições, aprender a domar eles e dar espaço para desenvolver novas virtudes. E isso, consequentemente, vai nos aprimorando, vai nos conduzindo a essa jornada de perfeição, conforme a gente vai passando por essas circunstâncias desafiadoras durante a nossa vida. Então, que a gente possa ter alegria diante delas. Acho que a gente já vai estar cumprindo muito bem o nosso papel de espírito de terceira ordem. Então, deixo aqui meu abraço a todos aqueles que nos acompanham, que tiram um tempo para vir estudar Kardec e Revista Espírita conosco. Mais uma vez, obrigado pelo convite, e vou passar por uma experiência aí nas próximas semanas, mas logo mais quero me fazer presente de novo nos estudos, tá bom? Um abraço a todos, então, muito obrigado. Quando vocês estavam falando, né, tava olhando aqui de novo o texto. Eu sou uma pessoa, algum comentário muito de pessoa encarnada, gente. Eu sou uma pessoa que não funciona com guardar as coisas na cabeça. Simplesmente não funciona. Então, tudo eu anoto. Aí aqui tava pensando, falei, nossa, né, podia fazer um checklist. Faz uma listinha de coisas, tipo assim, essa semana fui mais virtuosa em X coisa, tá, marca um check. Coisas no sentido para ajudar a lembrar, porque às vezes a gente senta aqui e estuda, fala, não, tem que seguir nesse caminho, tem que fazer X, tem que fazer Y. Aí, na correria do dia a dia, na correria da vida, a gente nem presta muita atenção, né? E às vezes esse lembrete visual pode ajudar. Eu sei que é muito besta, mas, né? Vai que ajuda alguém. Então, acho que fica mais... Antes de você fazer a prece, né? Tem uma coisa que, às vezes, eu lembro o pessoal. Eu já fiz. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o texto, o homem de bem. Aí Kardec começa, o homem de bem faz isso, isso, isso. Aí eu peguei esse texto,
porque é a síntese de tudo isso aqui. Peguei uma planilha de Excel, aí coloquei cada um tópico daquele numa linha, numa coluna. Aí colocava sim, mais ou menos e não. Exatamente o que você está fazendo. Aí chegava no final do dia, eu... Não, 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 não. Sim. Aí tinha assim, com quem? Mais ou menos. Por quê? Com quem? Porque, eu já consigo fazer com a Marina, mas não consigo fazer com o Matheus. Aí, no começo, quase nenhum sim. Curiosamente, hoje, quando eu faço, também continua quase nenhum sim, mas isso, né, é um detalhe irrelevante. Pessoal, antes de eu passar para a Marina fazer a prece, a Marina tinha comentado ontem, ô Enzio, que texto pequeno. O da próxima semana é menor. Oh, céus. Pessoal, da próxima semana, o texto é O Dever. É um texto do Espírito Lázaro. Pense num texto brabo, como o homem está brabo nesse texto, Dever, ou O Dever. Está na Revista Espírita de dezembro de 1863. Então, quando sair daqui, você já deixa, entra aí no Kardecpédia, vai lá na estante, já pega o de 63, dezembro, Dissertações de Espíritos, Lázaro, O Dever. Minha querida Marina. Então, gente, muito obrigado por terem comparecido hoje aqui com a gente. Obrigado aos espíritos por nos ajudar a entender um pouquinho mais, a discutir um pouquinho mais esse assunto tão importante. Que todos possam ter uma ótima semana, que logo vai se iniciar. E logo, logo a gente está junto de novo. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.